conforme eu falei com vocês no nosso último vídeo sobre os aspectos psicológicos e doença renal crônica, hoje eu vou estar conversando com vocês sobre o transtorno depressivo, que é o transtorno psicológico mais comum na população geral e também o transtorno psicológico mais frequente na população de pacientes com doença renal crônica. Os sintomas depressivos, eles podem fazer parte de uma condição natural e adaptativa do paciente que está vivendo uma situação estressante, como a descoberta do diagnóstico de insuficiência renal crônica e o próprio tratamento, e também pode ser um sintoma se transformando num sintoma patológico e podendo vir a desencadear o transtorno depressivo. Na prática clínica, é percebido que quase a metade dos pacientes em diálise se queixam de sintomas depressivos. No entanto, menos de 25% desses pacientes vêm de fato a desenvolver o transtorno depressivo. Dessa população que vem a desenvolver o transtorno depressivo, é importante fazer uma boa avaliação, um bom diagnóstico e, consequentemente, um bom tratamento, porque a depressão influencia diretamente na aderência ao tratamento desse paciente. A depressão, ela altera a avaliação que o paciente tem do mundo, de si mesmo e das coisas ao seu redor e influencia a sua qualidade de vida. Dentro do transtorno depressivo, nós temos alguns dados que são alarmantes dentro da população geral. Alguns estudos indicam que 10 a 25% das mulheres sofrem com transtorno depressivo e de 5 a 12% dos homens também vêm a ter o diagnóstico de depressão. Quanto mais rápido for feito o diagnóstico e o tratamento, mais chances tem de fazer remissão de sintomas e de evitar a cronificação do transtorno depressivo. Cerca de 2/3 das pessoas tratadas respondem satisfatoriamente ao primeiro antidepressivo administrado. É muito comum os pacientes que recebem um diagnóstico de insuficiência renal crônica e entram em diálise a queixa de se sentirem tristes. E dessa forma é importante avaliar se essa tristeza é uma tristeza natural frente a essa nova condição de vida ou se é uma tristeza que já faz parte de um sintoma patológico. Bom, a tristeza ela é um sentimento universal, natural e mesmo fisiológico, que expressa dor ou sofrimento e, ao contrário da depressão, ela não compromete significativamente outras funções mentais e nem o funcionamento global do indivíduo. A tristeza, ela só é considerada uma alteração de humor quando são respostas exageradas de estímulos correspondentes ou fora de contexto cultural daquele indivíduo. Os sintomas que fazem parte de um quadro diagnóstico de depressão sentir-se triste na maior parte do tempo e com certa frequência, perder o prazer ou o interesse em atividades rotineiras, sentir-se mais irritado, rebaixamento do humor, desesperança, queda da libido ou da energia, alteração da alimentação e do sono também. É comum também aparecerem alguns sintomas como um sentimento de inutilidade, de culpa e de se sentir um peso para os outros. Também pode aparecer o sintoma de ansiedade, dificuldade na memória e ter pensamentos frequentes de morte ou de suicídio. Existem algumas perguntas que podemos fazer para os pacientes para averiguar se existem os sintomas depressivos. Por exemplo, se o paciente ainda tem prazer em fazer algumas atividades, como escutar uma música, ver TV, sair passear ou qualquer outra atividade que ele relate que já foram prazerosas. É importante a gente observar se esse paciente ainda espera por coisas positivas, se tem expectativa de coisas que estão para acontecer. Também saber se essa tristeza que ele sente nesse momento é uma tristeza diferente de outras coisas que já aconteceram na vida, como, por exemplo, um luto, a perda de um trabalho ou coisas difíceis que já aconteceram na vida desse indivíduo. Também é necessário observar se o paciente tem o desejo de tirar a vida, de morrer, e se ele já fez algum planejamento em relação a isso. Também verificar esse nível de desespero em conjunto com esse risco de suicídio. Bom, agora que nós já conhecemos um pouco sobre os sintomas que fazem parte do quadro da depressão, vou conversar um pouco com vocês sobre alguns fatores que predispõem o sujeito a desencadear esse transtorno.
Então, alguns deles são a genética, o ambiente que esse indivíduo viveu ou vive, os traços de sua personalidade, os padrões de pensamento, as limitações diante da vida, os acontecimentos. Aqui cabe ressaltar que o diagnóstico de uma insuficiência renal crônica e a entrada numa diálise são fatores extremamente estressantes para esses indivíduos, os distúrbios físicos e também a exposição à luz solar. Como eu acabei de falar, a entrada numa diálise, o diagnóstico de insuficiência renal crônica são extremamente estressantes. Então, alguns estudos já são unânimes em afirmar que esses pacientes eles apresentam limitações no seu cotidiano, vivenciando inúmeras perdas e mudanças no seu estilo de vida, e os quais interferem diretamente na sua qualidade de vida, né, como no seu lazer, em atividade laboral e nas relações interpessoais. Na prática, nós observamos que alguns pacientes, apesar de sofrerem um estresse agudo diante dessa nova condição, conseguem se adaptar de forma funcional e adaptativa. No entanto, tem outros pacientes que acabam sofrendo muito com essa situação e não conseguem reorganizar a sua vida, desencadeando outros sintomas depressivos e, consequentemente, podem desenvolver o transtorno depressivo. Quando é observado que aquele indivíduo realmente tem um transtorno depressivo, deve ser feito o planejamento do tratamento. Normalmente, o tratamento para depressão é psicoterápico e medicamentoso. A psicoterapia é uma parte fundamental no tratamento da depressão, sendo indicado nos casos leves a moderados, e já nos casos de depressão grave, sempre é importante estar associado à administração de psicotrópicos. Junto à psicoterapia e à administração de medicação, é importante que esse paciente esteja envolvido em algumas atividades, como, por exemplo, atividades físicas, atividades que ele considere serem prazerosas, ter uma boa alimentação, permanecer com um bom autocuidado e ter relações saudáveis sociais e familiares. É necessário que o paciente que tem indicação de fazer a administração de medicação psicotrópica leve em consideração que as medicações, no geral, levam em torno de 2 semanas ou mais para começarem a surtir efeito e levam também aproximadamente 8 semanas para que o humor retorne ao que era antes de se sentir deprimido. Também é fundamental que, após a remissão dos sintomas, o paciente dê continuidade ao tratamento e faça a fase de manutenção. A partir da remissão dos sintomas, normalmente o tratamento ainda é levado por mais ou menos 6 meses, e quando há a depressão recorrente, normalmente também se leva mais ou menos de 2 anos, e em alguns casos o tratamento para a depressão pode levar uma vida inteira. É importante ressaltar que a partir do momento que tenha o diagnóstico de depressão, seja ela leve, moderada ou grave, tem a participação da equipe multiprofissional, né? Fazendo parte dessa equipe o médico, o psicólogo, assistente social, nutrição e, se possível, o terapeuta ocupacional. O indivíduo que tem a depressão também deve ser responsável pelo seu tratamento, colaborando com todas as etapas desse tratamento. O psicólogo, junto ao paciente com diagnóstico de depressão, vai ajudar ele a elaborar essas perdas ocorridas e também ajudá-lo a criar mecanismos e estratégias que sustentem a sua nova realidade. Bom, então, após ser exposto, né, os sintomas que fazem parte do quadro depressivo, os fatores que desencadeiam, é importante também que o paciente se autoexamine, se avalie para ver se está apresentando algum desses sintomas relatados e que a equipe também que participa do processo de tratamento de diálise também observe se o paciente apresenta os sintomas da depressão. Pode ser acionado o serviço de psicologia para ajudar nessa triagem. Nós podemos fazer tanto o tratamento, o diagnóstico, dependendo do tipo de depressão leve ou moderada. Nós damos seguimentos ao tratamento no local e, se observarmos que é uma depressão mais severa ou grave, o paciente normalmente é encaminhado para a instituição externa para fazer uma psicoterapia mais profunda, e em alguns casos nós contamos também com auxílio de psiquiatria também através de encaminhamento. Então, hoje nós conversamos um pouco sobre o transtorno depressivo, seus sintomas, fatores desencadeantes, forma de tratamento.
Mas se houver mais curiosidade ou querer mais informações sobre o transtorno, pode enviar um e-mail que estará disponível no vídeo. E também no próximo vídeo nós estaremos abordando o transtorno ansioso, que também é um dos transtornos mais frequentes na população geral e também na população de doentes renais crônicos. Gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo. Obrigada e até mais.